Olá, meus amados e minhas amadas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa jornada ao sábado. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa com o primeiro vídeo. Este é o nosso segundo vídeo nessa caminhada deste tema tão importante e tão essencial para a nossa vida espiritual. Eu espero que realmente você possa estar sendo abençoado. Os vídeos são longos, não são nossos 2, 3, 4 minutos habituais, mas eu peço paciência porque eu tenho a plena certeza que o Senhor quer te abençoar. Sabe, meu amado, o nosso Salvador, no livro de Marcos, no seu capítulo 2, versículo 27, disse que o sábado foi feito para o homem. O termo homem aqui usado está no seu sentido genérico, quer dizer, compreendendo todas as raças. Então, se o sábado foi feito para todas as raças, para a humanidade completa, ele deve ter sido feito ou instituído no momento em que o próprio homem foi criado. Acho que aí é lógico. Se ele é feito para toda a humanidade, ele deve ter sido feito quando esta humanidade foi criada. Então, para a gente compreender a origem do sábado, a origem da criação do sábado, devemos retornar à criação para que possamos compreender isto. E sabe, a primeira parte do registro da criação de Moisés, em Gênesis 1 e Gênesis 2, é dedicada à origem do ciclo semanal e também à instituição do sábado. E aqui Deus coloca diante de nós o resultado do seu trabalho. Ele distingue cuidadosamente os dias, afirmando que cada um era composto de uma tarde e uma manhã, e uma escura e uma clara, descrevendo assim o dia de 24 horas. Depois de enumerar cuidadosamente o trabalho de 6 dias, ele declara que o trabalho da criação está completo. O que ele fez no dia seguinte? O sétimo dia desta primeira semana, como nos declara Gênesis 2, versículos 12 e 3, e havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Aqui temos a origem do ciclo semanal e, claro, da instituição do sábado. Veja que a Bíblia fala de 6 dias úteis e também do dia de sábado. Então, essa breve narrativa no primeiro registro da história do mundo torna clara essa distinção. O próprio Deus empregou 6 dias específicos da primeira semana para a sua obra da criação. E no sétimo dia descansou, repousou. A palavra sábado significa descanso, repouso, parar. Por que Deus escolheu trabalhar apenas 6 dias e repousar no sétimo? Ele poderia escolher um outro modo, uma outra maneira, um outro tempo de criar o mundo. Por que então escolher 6 dias para poder criar o mundo? Veja, meu amado, que ele não descansou porque estava cansado. Até porque Isaías 40, versículo 28, diz que ele não se fatiga e nem se cansa. Então eu não encontro uma outra razão a ser atribuída para este descanso, a não ser que ele estava lançando o fundamento daquela instituição gloriosa que nosso Salvador declara ter sido feita para a raça dos homens, o sábado do Senhor. Para compreendermos claramente este ponto, vamos ver a linguagem usada em Gênesis 2, versículos 12 e 13. Ele diz que o primeiro ato de Deus foi de descansar. Assim ele tornou seu dia de descanso, o sábado. Seu segundo ato foi de pôr a sua bênção sobre este dia, colocar a sua bênção sobre este dia, tornando assim seu sábado de descanso e abençoado, ou seu dia abençoado de descanso. E o seu terceiro ato foi de santificá-lo. Santificar significa separar este dia para uso santo ou até religioso. Por esse compromisso, o sétimo dia da semana tornou-se o dia de descanso sagrado e observância religiosa para aqueles a quem foi designado. Observe como a linguagem é definida e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. As bênçãos concedidas a este dia retornam sempre no ciclo semanal. Então todo ser humano deve compreender que é o dia abençoado do Senhor e não deveria ser tratado como os outros 6 dias. Também foi santificado, isto é, agora o dia é designado para usos religiosos. Embora fosse apropriado usar os outros 6 dias da semana para trabalhos seculares e negócios comuns, o sétimo dia deve ser apenas usado para fins religiosos, sabe? Tudo isso ocorreu de acordo com as Escrituras Sagradas na primeira semana da criação.
Às vezes, infelizmente, é contestado que a gente não tem a ordem de guardar o sábado como sétimo dia antes mesmo que a lei, ou depois da lei, ou antes que a lei foi dada a Moisés no Monte Sinai, ao povo de Israel no Monte Sinai. Bom, tais objetores, as pessoas que contestam e dizem que não devemos guardar antes dela ser entregue ao povo de Israel, falham em compreender Gênesis 2, versículo 1 até o versículo 3. Porque aqui, quando Deus santifica o sétimo dia, quando faz dele um dia sagrado, ele deve ter dito isto, ou deve ter divulgado este facto a Adão e Eva, porque foi para eles que o sábado havia sido criado naquela altura. Porque o sábado foi criado ao mesmo tempo em que a humanidade foi criada. Então, tais objetores falham em compreender e entender Gênesis 2, versículo 1 ao versículo 3. Não conseguimos conceber ou compreender como Deus poderia designar este dia para uso religioso, a não ser de uma outra maneira, senão informando Adão e Eva que é para este fim. Aqui a palavra hebraica kadash, santificar, é definida como gesenios, que quer dizer pronunciar santo, santificar, instituir qualquer coisa santa, marcar como santo. Esta palavra no Antigo Testamento geralmente implica uma proclamação pública, uma nomeação pública de alguma coisa. Quando as cidades de refúgio foram separadas para esse fim específico, o registro declara: eles designaram o hebreu santificado na fronteira com Gades, na Galileia, no monte Naftali e Siquém, no monte Efraim. Josué 20, versículo 7. Aqui vemos claramente que um anúncio público foi feito e todo Israel então foi convocado. Em Joel 1, versículo 14, é outro exemplo que nos apresenta o uso desta palavra. Santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Este anúncio não poderia ser feito sem uma notificação ou um anúncio público deste fato. Quando o rei Jeú quis aprisionar ou desejou aprisionar os adoradores de Baal e destruí-los, ele fez este anúncio público. Disse mais Jeú: consagrai a Baal uma assembleia solene e apregoaram, segundo as de Reis 10, versículo 20. Não seria possível fazer este anúncio público sem primeiro familiarizar o povo com o facto. E o registro mais notável, o exemplo mais notável que temos desde o uso desta palavra, nos é apresentada quando da santificação do Monte Sinai, em Êxodo 19, no seu versículo 12 e versículo 23. Quando o Senhor estava prestes a falar os 10 mandamentos, ele enviou Moisés e ordenou para que o povo não tocasse no monte para que não fossem destruídos. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir o Monte Sinai, porque tu nos tens protestado, dizendo: marca termos ao monte e santificai-o. Voltando para o versículo 12, aprendemos como isto foi feito. E marcarás limites ao povo em redor, dizendo: guardai-vos que não subais o monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Aqui compreendemos e entendemos que para santificar o monte, deveria se dizer ao povo que Deus o trataria como santo para si mesmo. Então conseguimos compreender que quando ele disse que o sétimo dia é um dia santo, é um dia abençoado, é um dia de descanso, Deus deve ter anunciado a Adão e Eva. Deus anunciou a Adão e a Eva. A afirmação, meus amados, de que Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, e claro, prova positivamente que o Senhor ordenou que nós, os primeiros pais, tratassem este dia como santo, como abençoado. E sabe, o facto de Deus ter dado um mandamento lá na criação do mundo, que nossos pais deveriam santificar, deveriam guardar o sétimo dia da semana, tem influência muito grande às outras raças ou às outras gerações que viriam depois dele. Esta é uma breve narrativa da origem do sábado. E eu espero que o mesmo Deus que inspirou os homens a escrever as Sagradas Escrituras seja o mesmo Deus que te ilumine a compreendê-la. E ora, aquele que é todo-poderoso para te guardar de tropeçar e te apresentar irrepreensível diante da sua glória. Ao único Deus, nosso Pai, mediante Jesus Cristo, nosso Salvador,
A Ele seja dada toda a honra, glória, majestade, domínio, poder, agora e para todo sempre. Amém.